Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amados irmãos, a paz do Senhor. Esses versos estão no capítulo 8 do livro de Romanos, versos 29 e 30. Esses versos, eles falam sobre a predestinação. Nos versos 29 a gente lê, né, que Deus antes mesmo conheceu e predestinou para que estes sejam feitos à imagem do seu Filho, o primogênito entre muitos irmãos. E o verso 30 diz assim: aos que predestinou, a estes também chamou, e a esses que chamou, justificou, e também glorificou. Então, amados irmãos, existe um grupo de pessoas que são os predestinados. São pessoas que antes mesmo, né, de nascerem, elas já eram, Deus já tinha um propósito especial na vida delas. E a gente pode ter como base o profeta Jeremias, João Batista. E o que é que esses versos querem dizer? Esses versos, eles falam de pessoas que elas já têm um roteiro, elas já são predestinadas a algo. Então, eu falo para aquelas pessoas que atualmente elas não se encaixam nesse mundo, nem nos empregos, nem na faculdade. E são pessoas que tentam, mas acabam sempre voltando para o mesmo lugar. E o que é esse mesmo lugar? É o lugar em que Deus coloca essa pessoa ali para ela entender o propósito de vida dela. Assim como Jonas, né? Para quem conhece a palavra, o livro de Jonas, ele fala, né, que Jonas ele tinha uma missão específica que Deus havia dado para ele. E ele tentou fugir dessa missão o máximo que pôde. Porém, ele não foi muito longe. E ele aceitou essa missão. Então a gente vê que os predestinados, por mais que eles queiram fazer as coisas por si, né, às vezes o predestinado ele quer o emprego tal, quer o curso superior tal, enfim, ele tem os seus. Mas desde muito cedo já fica muito claro que algo acontece para não dar certo aquilo que muitas vezes é um livramento, né, na vida do escolhido. Então essa pessoa ela já tentou de muitas formas. Então essas pessoas elas às vezes elas ficam um pouco revoltadas ou tristes porque elas não entendem, porque tantas coisas que dá certo para as outras pessoas e não dá certo para ela, né? Jeremias, profeta Jeremias, ele era um vaso escolhido por Deus para anunciar a mensagem ao povo de Israel. E ele não pôde ter uma vida própria no sentido de ter família. Ele viveu exclusivamente para o Senhor, né? E tem pessoas que já nasceram predestinadas a essa missão. Então, o profeta Jeremias, ele teve uma vida de completa entrega, né, para Deus. Então, às vezes, Deus ele tá dando sinais para você de que o caminho que você está escolhendo não é o caminho que ele escolheu para você. Às vezes você está buscando coisas que vão te afastar do propósito de Deus. Às vezes você está fazendo escolhas que vão te afastar da comunhão com Deus. E muitas vezes essas coisas não vão dar certo. Assim como Deus fez com Jonas, ele faz com muitas outras pessoas hoje que tentam fugir do propósito do chamado de Deus. Então essa é uma mensagem para que você possa refletir se isso tem acontecido com você, de você sonhar, de você planejar e das coisas seguirem por outro percurso, por outro caminho. Pode ser que Deus esteja querendo dizer para você que o caminho dele é melhor e que os projetos dele para a sua vida são melhores.